Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E este é o episódio mais esperado, pensando em segundo dia Enem. Talvez seja o mais temido também, o assunto matemática. E para isso, temos uma equipe de peso, as rainhas da matemática. Isso inclui também o nosso colega. Ninguém importante, só um colega que a gente convidou, né? Tá aqui a professora Yasmin Folia. Oi, Kim. Oi, Lu. Oi, Nandinho. Oi, amor. Prazer estar aqui com vocês. Luana Ramos, professora, veio dar um sotaque assim diferente no nosso podcast. Eu fui botar muito X aqui. Eu gosto. E o professor Nando Nisoli. Seja bem-vindo, E aí, Nando. Quinzito, bom? Gosto desse hein? Bom demais. Você falou do episódio mais esperado, acho que a matemática é a prova mais importante do Enem, não é? Porque nós estamos aqui. O pessoal de redação agora vai como? Se contorcer. Mas é porque a gente tem 45 questões. Eles têm uma redação, né? Isso. Ganhamos. E a gente ainda tem a possibilidade de aparecer em outras provas, né? Química, física. É verdade. Aliás, a gente sempre brota, a gente aparece, né? Exatamente. E as outras brotam na nossa também, né? Exatamente. E a prova tem sido cada vez mais uma avaliação contextualizada. Então, pode aparecer, a gente estava até brincando antes aqui, falando das cianobactérias, né? Pode até aparecer uma questão lá envolvendo dados de biologia, e a gente tem que interpretar um gráfico, uma tabela, então é uma prova que tem muita responsabilidade nesse segundo dia, né, pessoal? Pensando em matemática, assim, falar, poxa, o que cai em matemática? São 45 questões, né? Cai tudo. Dá pra cair tudo. Verdade. Dá uma dica do que pode cair. Né? É isso. Cai muita coisa, óbvio, né? São 45 questões, mas a gente tem, né, aqueles assuntos que são... Os famosos não caem, despencam na prova, né? Então, com certeza. Principalmente essa semana, né? A galera fica muito... Supondo, situação totalmente hipotética, supondo que eu só vá estudar agora. Bem hipotética. Né? Bem hipotética, assim, certeza que não é a realidade de ninguém que está nos ouvindo ou nos assistindo. Mas o que eu deveria, né, priorizar, né? Quais são os assuntos que são mais populares na prova? Sem dúvida, eu brinco que é o coração da prova do Enem, né? A parte de razão e proporção. Lembrando que a gente chama de razão e proporção um combo gigante, né? Que traz aí, sim, as mais glamurosas, as mais furiosas, as nossas queridas regras de 3. Lembrando que você não ama a regra de 3, você ama um caso específico de regra de 3. Perfeito. É duro trazer essa realidade agora, mas joguei, né? Você gosta da regra de 3 simples e direta, mas vamos lembrar que, né? Poderia ser inversa, poderia ser uma regra de 3 composta e blá, blá, blá. A gente tem a parte de divisão proporcional, que é uma parte que o Enem tá gostando bastante de cobrar, né? A própria parte de porcentagem, que a gente acaba falando como algo à parte, mas... está dentro do pacote de razão e proporção, e isso já pega uma parte enorme da prova, né? Se você garante, você está afiado em porcentagem, você já é meio caminho andado para muitas questões. Perfeito. Aí a gente vem com a parte de estatística, aquelas lindonas, média, moda, mediana. Aliás, como o Enem gosta de média, né? Muito, né? Graças a Deus, né? Podia ser pior. Podia gostar de desvio padrão. Nossa, né? sim. É isso. Mas eu acho que o Enem, Lu, nessa questão do desvio padrão, teria muito mais uma cara de cobrar o conceito de uniformidade de dados do que cobrar como técnica de cálculo, né? Assim como as questões de análise combinatória, por exemplo, ele não quer a conta, né? Tanto na última prova... Isso é uma característica muito importante. Na última prova, e muito boa de reforçar. Apareceu só a fórmula do arranjo, se eu não me engano, acho que eram 2 casos, era a regrinha do E lá, você multiplicava, né, acho que era uma combinação mesmo. 2 combinações, você matava a questão só montando a expressão ali da combinação. Então, ele não executava a conta, assim como Yasmin falou, né? O que é? Às vezes assusta, mas não é tudo isso? É isso? Não é nem isso. É que, geralmente, se o aluno não leu a alternativa junto com o enunciado, ele vai direto fazer um monte de conta que nem precisava. Tá aí uma dica, porque né? Às vezes a alternativa é só uma baita dica. Né? Nossa. Por exemplo, eu tô aqui com a prova amarela do ano passado. Não é melhor a gente concluir primeiro os assuntos? Tá bom. Acho que a gente... Só pra eu terminar. não, desculpa. Só rapidinho, só pra ir no... Convidados brigam em esporro do diretor, né, gente? Foi um prazer conhecê-los. Acho que hoje é meu último dia. O diretor é Não, e ainda... Não, o diretor...
Não, pode ser um brainstorm. Tá parecendo um podcast de humanas, assim. Eu tô me sentindo um podcast não, é só pra... vai abrindo abas e vai. A gente é tipo de humanas. Não, só pra falar o que a Yasmin comentou, por exemplo, se o aluno não lê a questão alternativa junto com a questão. Então, tinha a questão 139 da prova amarela do ano passado. O texto era super pequenininho, 6 linhas. E a alternativa correta era 6 fatorial, dividido por 4 fatorial, 2 fatorial, vezes 15 fatorial, 10 fatorial, 5 fatorial. Ou seja, ele não precisava fazer a conta, né? É isso que você estava falando. Se ele vai para a conta, ele perde muito tempo na questão. Então é sempre bom ler a alternativa também junto com a questão, antes de começar a fazer a conta. Mas vai para as alternativas, depois lê a questão, como é que é? Eu acredito que lê numa sequência, né? E às vezes a alternativa é até um spoiler de um caminho para ele seguir. Principalmente quando envolve combinação, que as fórmulas diferem uma da outra por alguma coisinha pequena. Perfeito. Ele consegue ter noção, pelo menos ali de... uma frase de Luana Ramos, que eu vou deixar aqui para vocês, é arranjo ou é combinação? Então, eu faria a leitura assim. Primeiro o comando... Eu acho que o comando é soberano sempre. E principalmente, já que a gente vai fugir, vamos fugir. Principalmente porque o comando, ele te dá uma outra coisa, aí vem uma outra dica importante também. Na minha humilde opinião, né? Ele te dá um encaminhamento da sua resolução. Porque o que eu vejo muito, né? Às vezes o aluno ele tem aquela ansiedade de escrever. Parece que estar escrevendo traz um conforto de, vai dar certo porque eu tô escrevendo, né? Perfeito. Se eu tô escrevendo, eu tô fazendo, tá fluindo, vai dar bom. E às vezes você faz ali uma loucura no papel, você já fez um bando de conta, você já não sabe mais qual que serve, qual que não serve, né? E você, pior, já não se lembra mais do seu objetivo. Você já não lembra mais onde você quer chegar. Então, eu acho que, assim, ler o comando, claro que nem sempre isso é possível. Tem comandos que, na verdade, já vão dizer, você precisa ler o texto. E tem comandos que já vão dizer assim, olha, vou pegar uma questão, que é até uma questão recente, mas eu não tenho essa memória de... prova da cor tal, do ano tal, isso... Não, eu não tenho memória ali. Mas uma questão recente, né, que envolvia até o conceito de escala também, mas ele perguntava, o comando da questão era, você tinha um condomínio, né, e aí nesse condomínio tinha uma... Como é o nome, gente, do negócio que armazena água? Caixa d'água. Uma caixa d'água, obrigada. Uma caixa d'água, e aí ele dava essa caixa d'água na maquete, né? E aí ele dava o volume dela na maquete. E ele perguntava se aquela caixa d'água estivesse completamente cheia, para quantos dias ela seria suficiente, né? Ou seja, por quanto tempo ela seria capaz de abastecer todo aquele condomínio, né? Então, aí é o que eu falo, às vezes o aluno não para pensar um segundo, porque ele acha que isso vai fazer com que ele perca tempo e, na verdade, está fazendo com que ele ganhe tempo, né? Quando eu leio essa pergunta, né? Claro que eu já tenho aí a vivência da questão propriamente dita, mas se alguém me pergunta, Luana, por quanto tempo essa caixa d'água é capaz de abastecer esse condomínio? Eu penso que eu tenho que fazer essa pessoa 2 perguntas. Primeiro, quanto cabe nessa caixa d'água? Qual é a capacidade dela, né? Quantos litros tem ali? Segundo, qual é o consumo diário das pessoas que habitam esse condomínio? Porque se eu não tiver essas 2 informações, eu não vou ser capaz de responder por quanto tempo ela vai ser capaz de abastecer. Perfeito. Né? Você vai no texto caçar... Então, quando eu vou ao texto, eu já sei o que eu tô procurando. Eu quero saber quanto cabe na caixa d'água, eu quero saber quantas pessoas consomem por dia, para que no final eu consiga fazer ali a divisão e descobrir por quanto tempo ela é capaz de abastecer o condomínio, né? Então, às vezes, a gente só quer escrever, a gente não pensa em qual conta a gente tem que fazer antes de escrever. Vocês estavam falando isso, eu lembrei, tinha uma aluna que quase todas as questões ela fazia assim, da alternativa... Meio que tentativa e erro, assim. Isso serve pra tudo, não? Pergunta de leigo mesmo. Que ela fala assim, eu ganho mais tempo fazendo assim, eliminando do que indo em busca disso. Eu acho que isso em alguns momentos é obrigatório. Eu acho que tem questão que vale muito mais a pena você fazer por tentativa e erro do que... Testando as alternativas. Testando as alternativas. Testando as alternativas. Cara, eu gosto de falar muito essa frase. Eu falo, gente, os alunos sempre acham graça, porque eu acho que eles não levam fé no poder do que eu tô falando, eles acham que é piada, né? Eu falo, vocês precisam entender que a prova de múltipla escolha, ela vem com gabarito.
Perfeito. O gabarito tá lá. A resposta é uma daquelas 5 alternativas. Ah, Luana, na pior das hipóteses, calma, tudo bem. Na pior das hipóteses, eu testo todas elas. E eu vou descobrir qual é a resposta. Agora, não necessariamente eu vou precisar testar uma por uma, né? Todas as questões. Até porque, dependendo do contexto, pode ser que isso seja muito trabalhoso e aí também não compensa. Mas talvez a gente vá só ressignificar isso. Talvez eu não vá testar as alternativas, mas eu possa gradativamente eliminar as alternativas. Talvez eu possa fazer o pessoal gosta, pode arredondar, né? Então, essa ideia de aproximação, por exemplo, porcentagem, eu acho que é muito... Às vezes tu quer 12,5%. Pô, eu não faço 12,5%. Eu faço 10, que é mole, dividiu por 10, 10%, né? Se eu tenho 10, eu tenho 5. O 12,5, ele tá entre essas duas. Aí eu olho pras alternativas. Qual o número que tá entre elas? De repente, não preciso fazer mais conta nenhuma. O Enem tem isso. Com certeza. Com certeza. Pensando na extensão da prova, principalmente, eles precisam ganhar tempo, né? Isso, é. E aí as aproximações ajudam muito nisso. Lógico, né? Eles têm que ter uma margem de segurança nas alternativas também. Se a sua alternativa tá 3.01, 3.02, 3.03, aí já vai com calminha também com essa aproximação. Mas são alternativas distantes, estão 13, 23, 57, aí... A aproximação te dá uma segurança, né? Válido para você ganhar esse tempo de conta. Principalmente porque o Enem tem essa característica de contas trabalhosas, né? Principalmente isso que envolve número com vírgula, bastante porcentagem. Eles sempre dão um número estranhíssimo, esquisitíssimo pra você fazer a conta. Que é onde pega os alunos no cansaço também, né? Se de repente é uma questão que eles deixaram pra fazer cansados, fazer aquela conta vai ser um cansaço. Então explorar as aproximações acho que é bem legal também. E uma coisa que a gente tava comentando aqui, que a Luana até... brigou comigo, que eu fugi do tema. Fugiu do tema, ela zerou sua redação. A gente tava falando dos temas mais importantes, você percebe que nesses comentários, a Luana começou falando das grandezas, né? Razão, proporção. A gente aqui, nesse comentário, a gente falou de porcentagem, de escala, de regra de 3 e aproximação, que é tudo que tá dentro desse pacote. Pra você ver como esse pacote é valioso, né? São os nossos exemplos mais clássicos assim, da prova. E cabe muito contexto aí, né? Então cabe contexto de velocidade, contexto de concentração, aqueles que dão tabela de nessa hora vem muita coisa da física, né? Com certeza. Vem muita grandeza física, às vezes questões que eles até resolvem mais com conceitos da física matemática. Do que com os nossos conceitos de matemática diretamente, né? E tudo bem, tá, gente? Porque o importante é fazer certo. Não importa se você usou a ferramenta da matemática ou da física. Se estiver certo, tá valendo. Tudo bem. Até a intuição tá valendo se estiver certo. Então, a gente bateu aí os temas, né? Vamos dar continuidade. Então, razão, proporção, né? Que ela falou, envolve todos esses temas, regra de 3, não só a simples, mas todas as outras. Estatística, moda média mediana. Que média é o que mais aparece. Graças a Deus. Graças a Deus. Que aparece muito, né? Às vezes uma edição tem 3, 4 questões de média. E eu acho que uma coisinha que eles têm que tomar cuidado nisso de média também, prestar atenção na média ponderada, que nem sempre ela vem tão explícita, né? Exato. Às vezes eles acham que a média ponderada vai vir escrito, a prova tinha peso 3. Isso, E aí esquecem que a ponderada tem outros contextos. Então, geralmente a tabela, né? 3 pessoas têm olhos verdes. E aí, então, você tem que pensar ali que o olho verde, ele tem um peso ali, tem uma preocupação. Exatamente. Então, atenção nisso daí da média. Aliás, excelente ponto. Muita coisa passa batido porque o cara não lê além do que tá escrito, né? Não é que ele não sabe fazer a conta, ele não conseguiu entender o que tá rolando. Isso, exatamente. Assim, a gente fala, eu comecei até falando, depois a gente vai falar mais um pouco, a prova tem sido mais conteudista, mas tem muita questão ainda de gráfico e tabela, que se você souber ler o gráfico e a tabela, é o que está implícito ali. Se você souber ler o gráfico e a tabela corretamente, você mata a questão. Aliás, quem tem gráfico, tem tudo, né? Exato. Se tem uma coisa... Agradê, quando você chegou à prova, encontrou um gráfico, encontrou uma tabela, levanta a mão pro alto e faz o coraçãozinho, porque dificilmente, é claro que há gráficos e gráficos, né? Sim. Tabela, eu acho que só se o cara tiver realmente muito criativo né? Se ele te enrolar muito no texto. Mas gráfico, eventualmente, pode ser um gráfico mais poluído? Pode. Mas dificilmente será uma questão muito pesada. E o gráfico, ele tem essa vantagem, porque é o momento que a gente vai conversar com as outras disciplinas, né? Então, o que está representado nesse gráfico, né? Pode ser algo de qualquer outra área e, obviamente, de qualquer assunto dentro da matemática. Então, eu estou ali no gráfico, mas eu posso estar
preocupada em calcular uma média, de acordo com alguma informação que está naquele gráfico, né? Pode ter um cálculo de porcentagem, ou pode ser só uma observação do gráfico mesmo. Então, é uma parte importante e mais tranquila da prova. Eu acho que não só o Enem, assim, todos os processos seletivos estão cada vez mais com gráfico, imagem, tabela. Eu tô vendo o Nando folhear ali, olha ali. Tô fazendo a conta com certeza. aqui, rápido. Achei que gráfico de barras e o gráfico de linhas, eles estão explorando muito o gráfico de linhas também, porque até consegue fazer uma brincadeira ali com função de primeiro grau. Isso. Geralmente misturar uma coisinha com a outra. Pode fazer uma conta rápida. Gráfico e tabela, quase 14, 15 questões aqui. Não teve uma página que não teve alguma coisa ali. 1/3 da prova. 1/3 da prova. Tabela. É isso. Gráfico e tabela. É isso. E são as questões mais rápidas, assim? Rápidas ou, teoricamente, as mais fáceis? Não. Não. Eu acredito que talvez sejam as menos trabalhosas. Porque assim, aí né? a gente também tem outros formatos. Acho que a gente já pode até falar de outra parte que cai muito também, né? Na parte da geometria, aí a gente tem que dividir em 3 blocos, né? Geometria plana, espacial. A gente gosta de botar essas caixinhas, né? Que facilita para o aluno. Geometria plana, analítica e espacial. A analítica eu acho que é que os alunos têm mais dificuldade, né? Que é esse estudo aí no plano cartesiano, porque junta muita coisa, né? Com plano certeza. Cartesiano mais geometria. É muita coisa ruim. Mas é uma parte também que talvez não seja a mais foco, importante das 3. Perfeito. A gente já teve edição sem nenhuma questão de geometria analítica, né? E o Enem não costuma fugir muito, né, Lu? Na geometria analítica, assim, não explora. É bem básico. Distância entre pontos, uma coisinha de circunferência, uma coisinha de reta. E muita equação da reta. A equação da reta, às vezes, o cara faz com o conhecimento dele de função afim, né? Não é nada muito específico, muito aprofundado, então ok. Mas na parte de geometria plana e espacial, a gente tem as questões que trazem as figuras. Sim. E muitas vezes você tem ali o sólido geométrico e o cara só quer saber o nome dele. O cara traz ele planificado e ele quer saber qual é o nome daquela figura, né? Quando ela tá montada, vamos dizer assim, né? Às vezes é só uma questão... na própria geometria plana também, né? Já teve questão que era o cara com remo, né? Ele formava um triângulo, ele queria a classificação do triângulo. Então, quer dizer, tem muita coisa rápida e fácil também dentro da geometria. Então não é porque é geometria que é de difícil. Jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso. E os tópicos também que são mais comumente cobrados na prova também são tópicos muito básicos, né? Meu coração até... Ai, que saudade do meu ex. Pô, Pitágoras bomba, né? Que é, Nando? É seu ex, Pitágoras? A gente namorou. Como foi? Foi ótimo. O que prejudicou esse namoro? É que a gente tava em momentos diferentes. Meu pai amado. Não deu certo. Obrigada por essa deixa, tá? Obrigado. O que você falou antes? É isso. Mas o teorema de Pitágoras, né? E a questão, às vezes, é só Pitágoras mesmo, né? Não é que Pitágoras vai ser uma ferramenta, pode ser também, né? Mas tem questão que é só Pitágoras, né? Questão de área. A área jorra na prova, né? A área de figuras planas. E normalmente ou aquela figura mais básica, que você já tem a fórmula na ponta da língua, ou, de repente, você vai combinar fórmulas, né? Fazer uma área por exclusão ali, né? Por decomposição, por partição. Mas são coisas tranquilas. E a parte de circunferência e círculo, né? Dentro da geometria plana também, que arrebenta na prova, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não vai confundir a área do círculo com o comprimento da circunferência, Perfeito. né? A área πr ao quadrado, o comprimento 2πr, sempre bom lembrar que todo dia tem alguém que mistura os dois, né? Mas é uma parte muito tranquila. E na parte de geometria espacial, eu acho que o foco... Principalmente cálculo de volume, né? E com figuras muito mais ok, né? Porque o cara vai, ai meu Deus, se cair pirâmide. Não que não possa cair. Bem difícil, mas é menos provável, né? Vai ter ali o teu paralelepípedo, tua caixinha de fósforo, né? Vai ter ali uma caixa d'água, isso aí, um cilindro, né? Então, assim, são figuras mais acessíveis, né? Atenção para a esfera, né? Atenção para figura que faz bico quando for calcular esse volume, mas são questões, em geral, ok. Né? Não são questões tão pesadas assim. Pesadas, exatamente. O Nando estava falando da prova ser mais conteudista. Na biologia, na ciência da natureza, já tem aí uns 3 anos que a prova veio pesada, assim. Não sei, mas 3, 4 anos que deu uma mudada, assim. Eu até falo, a biologia é mais difícil que a FUVEST, por exemplo. Na matemática, ela veio ficando mais pesada e a gente espera que seja assim sim, ainda? Eu vi até um estudo das médias dos candidatos e das candidatas nos últimos anos, né? Até 2014, 2015, a média era bem mais alta, a prova de matemática, do que é hoje. E a partir dessa data, 2014, 2015, ela vem caindo. Então isso prova
o nível de dificuldade vem apertando, questões, Perfeito. Tem sido aumentado a cada ano, entendeu? Então, a cada ano, a média total dos alunos diminui. Por quê? Porque a prova está mais conteudista. Mais conteudista. E eu não sei se bate com esse ano que o Nandinho tá falando, mas eu acho que o Enem tá perdendo também um pouco da característica que ele tinha há um tempo atrás, que era aquela característica de servir como um teste mais do seu raciocínio matemático, do seu... mais interpretativa, da sua ideia né? De senso numérico em si, que era até uma prova que era usada para conclusão de ensino médio, que eu não sei se ela ainda pode ser utilizada, talvez teve essa quebra justamente nesse momento, para que ela vá trocando essa cara dela e se tornando essa prova mais conteudista, em que o aluno precisa de fórmulas, tem fórmulas em que ele precisa mesmo, assim, né? Tem que chegar com conhecimento ali. Isso, tem que chegar com bagagem, né? Lógico, a gente tem essas questões, igual a Lu falou, né? Aquelas questões, por exemplo, de projeção ortogonal, onde está o pé da cadeira, qual que é a planificação, que ainda são questões focadas mais no seu raciocínio matemático, na sua visualização, na interpretação do texto. Interpretação do gráfico da tabela, mas a gente tem essas questões, né? Tem função trigonométrica caindo, né? Pensando em medicina pública aí, não dá para deixar passar isso. Não é ainda uma FUVEST, vamos dizer assim, em conteudismo, assim, vamos dizer assim, mas é uma prova que tem se tornado cada vez mais próxima da FUVEST do que era antes. Isso é... Sim, ciência da natureza tem sido isso mesmo. Eu acho que assim, também, quando a gente fala, a gente não pode esquecer que a gente tá falando de 45 questões, gente. Exato. É muita coisa. Então, assim, esse senso de equilíbrio, ele tem que ficar mais apurado, né? Então, da mesma forma que a gente já não tem hoje uma prova tão cara de mais interpretação, ou que o pessoal gosta de chamar de raciocínio lógico, a gente ainda tem isso, né? Então, assim, a gente ainda tem aquelas questões que, inclusive, né, sem querer aqui já incitar o caos, mas de alguma forma já fazendo, aquelas questões que a gente classifica como fáceis, né? Às vezes adoram essas classificações, mas tem sua relevância, porém depende, vamos conversar sobre isso daqui a pouco mais, mas as questões fáceis, a gente tem muita questão que às vezes ela não depende de um conhecimento prévio, né? Talvez até uma matemática bem básica, assim, de operações mesmo, né? De continha, uma coisa mais braçal, mas ela não depende necessariamente de uma fórmula ou de saber o que significa tal coisa. Simplesmente, ela pede que você leia com atenção, reproduza esse passo a passo e chegue ao gabarito, né? E às vezes ela surpreende de formas inusitadas. Foi ano passado que brotou números romanos? Do nada? Foi ano passado, né? Acho que foi. Do nada, uma questão que saudade da aurora da minha vida, né? Minha infância querida, que os anos não trazem mais. Fazendo aqui uma interdisciplinaridade. Mas assim, do nada tinha lá, algarismo romano. Mas o cara dava uma explicação, né? Então assim, Luana, eu tinha que lembrar o que eu... Não, você não tinha que lembrar. Você tinha que ler, entender a dica que ele deu e reproduzir na pergunta que ele fez, né? Mas, ao mesmo tempo... Todo ano a gente também tem uma surpresa, talvez não tão agradável, de algo que foge muito do padrão para mais. Perfeito. Então, por exemplo, eu não lembro o ano, mas não é antigo, a famosa questão do caminhão cegonha, né? A questão de combinação completa, né? Então, assim, combinação completa, que é um tópico muito mais aprofundado, muito mais específico dentro da análise combinatória, que não caía, e não era no Enem, não. Já não cai com frequência em lugar nenhum. E aí, do nada, brotou ali. Né? Então, assim, isso de alguma forma desestabiliza pro cara que tá lá na hora da prova? Sim. Então, eu acho que também essa é uma outra questão, né? Você tem que entender que você vai pra prova, a gente vai dar as dicas, né? E você já ouviu essas dicas nas aulas e em outros lugares sobre os temas que caem mais, mas são os temas que caem mais. Eventualmente vai cair alguma coisa fora disso. Exato. E tá tudo bem, né? E não dá pra rotular, hoje é uma prova só interpretativa. Isso, hoje é uma prova com 45 questões, tem pra todos os gostos. E a questão rapidinho, Kim, só pra terminar, que ela falou de números romanos, era uma questão que ela tinha até a primeira aqui da prova amarela, ela tinha 4 comandos e falava pra você fazer... As regras, né? Ele dava as regras. Dava o comando pra você fazer e dar a resposta. Isso. Não é uma questão de que você precisa saber fórmula, você precisa interpretar o texto. Ler o texto, seguir as regras e executar o comando certo pra chegar na alternativa correta. Talvez isso seja o mais difícil. Transformar a linguagem escrita em linguagem matemática. Nossa, acho que essa é a dificuldade da vida. Da galera, né? Equacionar, né? Na vida. Na vida. Em qualquer prova.
Acho que é uma dificuldade. Às vezes eu escuto, assim, alguns alunos já, né, bons, com bons resultados, ele fala, eu prefiro uma FUVEST, que é só calcule e faça. Isso, uma coisa mais seca, né? O Enem não é pra mim. Sim, então, tem esse perfil de aluna também. É perfeito isso que você falou. Assim, às vezes a pessoa, ela se sente muito mais confortável em naquele tipo de prova em que ele tem que executar as fórmulas que ele desenrolou ao longo do ano. Tipo um Kumon. Isso. É isso. Até porque o texto, né? Ele te faz pensar demais, né? Às vezes você tá lendo o texto e você fica... Viaja. Será que é tal viaja, coisa, você discute com o texto. É isso. Às vezes fala, não, isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu não concordo. Esse lance do... Assim? Não é possível. Caraca, isso é... Gente, quando parecer muito fácil... Provavelmente é porque é fácil. Porque ela é mesmo. Entende? É porque você sabe. Você sabe. Primeiro, você tem que levar em consideração duas coisas importantes. A primeira, né, que esteja sempre no seu coração. Você se preparou. Então, é normal que você tenha facilidade ao fazer as questões. E segundo, a prova tem que ter questões fáceis, né? A prova tem que ter questões fáceis, médias e difíceis. Então... E você vai encontrar coisas que você não saberá e não tem problema. Sim. Tanto que na estratégia de prova que a gente passa para os nossos alunos, para as nossas alunas, dividindo a prova em blocos, né, 30 minutos para cada bloco, 9 questões. E dentro do bloco você pode encontrar 1, 2, até 3 questões difíceis. É normal, isso é padrão. Então, se você quiser deixar para o final, para o arredondamento final, é totalmente normal, entendeu? Então, assim, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Tem uma questão ali naquele bloco que você não saiba resolver ou não consiga, seja pela questão que está difícil, por você não estar conseguindo interpretar direito o texto. Então, aí você deixa para depois e volta, se der tempo, volta para fazer aquela questão dentro do bloco mesmo. Eu acho que esse controle emocional talvez seja uma das coisas mais importantes, assim, pensando nos nossos alunos aí. Eu acho que nossos alunos precisam não ter medo desse desapego, assim. Nossa, eu vou deixar essa questão um pouquinho pra lá. E pra isso eu acho importante eles identificarem isso que a gente falou, por exemplo, aquela questão do caminhão cegonha. Foi uma questão, acho que em 2017. Foi um Enem, inclusive, que pra mim foi um dos mais difíceis, assim. Foi uma prova muito pesada. Foi uma prova super pesada. É uma questão que você lê. Se você identificou que é de combinação caótica, você já sabe que provavelmente ela vai te dar trabalho. Você já sabe que ela vai te dar trabalho. Se você nem identificou o conteúdo, é porque ela vai te dar trabalho. Então esse desapego é importante. Acho que em 2017 caiu até uma questão de elipse. A gente não vê elipse nem na FUVEST. Então, assim, caiu elipse no Enem. E assim, é uma coisa que eu conversando com os alunos, né? Tipo, essa questão do caminhão, ela rendeu quanto, né? De papo com os alunos. Virou questão de honra. Até hoje. Virou questão de honra. Sabe? Vira aquela questão, putz, isso aqui eu sei, não é possível que seja tão difícil assim. Eu vou conseguir fazer. Aí a pessoa perde lá, o candidato perde lá. Quase 10 minutos em cima de uma questão, não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que aí vem dois ensinamentos, né? Que a gente vai pra prova preocupado em saber as fórmulas, saber os conceitos, né? Saber qual que é fácil, médio, difícil. E às vezes a gente esquece que a gente tem que saber, acima de tudo, a hora de parar. Isso. Né? Então, assim, aliás, já revelando o mistério, né, gente? A questão difícil é a questão que você não sabe fazer. Isso. E se você não sabe fazer, já tá resolvido. É pra pular. Né? E assim, não é pra ficar sofrendo e às vezes até acho que o não sabe fazer é até menos pior, mas assim, acho que quando o cara começa a fazer e no meio do caminho ele se atrapalha, ele fala, não, mas espera aí, é porque eu me atrapalhei, mas eu consigo. E o tempo tá passando e tem 3, 4 questões lá na frente que são super fáceis, que você precisa garantir, né, pra TRI ficar do seu lado, e você tá perdendo por orgulho, né? Não existe isso. Saibam a hora de parar. Viu? Eu achei que por aqui ia rápido. Beleza, se você achou, você vai tentar. Mas se no meio do caminho viu que não era aquilo, aborta a missão. Perfeito. Aborta a missão. Agora, uma outra coisa interessante também que o Nando falou, né? Dessa questão do caminhão cegonha, assim, como que ela rendeu, né? Mas aí acho que vem um comentário interessante também, né? Que não especificamente para o Enem. É que eu sempre brinco com os alunos. O problema da questão do caminhão cegonha, claro que... Falando dentro da nossa bolha agora, né, gente? Porque pra muita gente, aquele é um tópico que a pessoa nunca estudou. Eu tenho certeza de que muita gente estudou análise combinatória e nunca estudou, em especial, a combinação completa. Eu acho que isso é possível, Perfeito. né? Mas mesmo que você tenha estudado, o grande problema é o contexto. É que o Enem trocou empada por carrinho.
Porque Perfeito. A gente tem as questões clássicas de combinação completa, que em geral vou lá comprar empada, vou comprar pastel, aí o cara trocou por carrinho, ninguém sabia fazer, né? Então, assim, como é importante também a gente conhecer esses formatos de questão, inclusive de outras bancas, né? Porque eu acho também que isso é uma coisa que às vezes a gente fica muito preso. É claro que se a gente está se preparando para o Enem, a gente tem que, acima de tudo, conhecer a prova do Enem, o perfil da prova do Enem. Mas a gente às vezes acha que não é capaz de aprender e se preparar para o Enem com questões de outras bancas, e isso não é verdade. Então, né? tanto que a gente fez até as minutagens esse ano com os nossos alunos, em todas as unidades, e as questões não eram do Enem. É isso. Eram questões no modelo Enem, né? De modelo Enem. Existem questões aí em vários vestibulares que seguem o modelo do Enem. Sim. Dos mais tradicionais aí, talvez a Unesp seja a que mais se aproxima né? do modelo Enem, mas existem vestibulares, provas no Ceará, principalmente na região nordeste do Brasil, que se aproximam muito, muito do Enem. Sim, isso. E mesmo quando a prova no todo não se aproxima, às vezes aquela questão, né? Então a gente tem que aprender também a ver beleza em questões de outras bancas, porque muitas vezes elas agregam. E até porque também essa também é recente, se eu não me engano é 2019, talvez, caiu uma questão de análise combinatória também, aquela dos caminhos. Sim. Que nunca tinha caído daquele formato. Não, Nandinho? Não, eu acho. Deixa eu ir na colinha aqui. Se não for 19 é 20. Acho que ano passado não. Se não for 19 é 20. Mas era um formato de questão de análise combinatória que nunca tinha caído no Enem. E foi engraçado porque eu coloquei essa questão no material que eu trabalhei, né, num curso naquela semana, na semana da prova, e foi curioso porque todo mundo, na verdade ela não estava no material e do nada eu coloquei. E aí o pessoal falou, nossa, mas por que você botou essa questão, né? Eu falei, não, gente, é de análise combinatória, por que ela não pode cair? E aí, quando foi no domingo, a questão tava lá na prova, né? Então, assim, é isso, assim, o Enem, ele vai surpreender sempre, porque em 45 questões há espaço para isso, né? Então, a galera que também se preparou com boas questões de outras bancas no modelo e dentro dos assuntos que são mais recorrentes na prova, com certeza saiu na frente também. Legal. Fez diferença. E é interessante ver que a gente está falando de assuntos que têm essa possibilidade de expandir. Então, por exemplo, quando a gente falou de geometria analítica, a gente falou assim, distância entre pontos, circunferência, equação da reta. Não costuma fugir muito disso. Agora, combinatória, que primeiro, sempre é o que eles têm um pé atrás, né? E aí a gente vê como ela consegue expandir em questão de assunto. Então, a gente falou dessa do caminhão cegonha, essa dos caminhos. Teve uma também, acho que foi também em 2017 essa prova, uma que era o troféu, eu acho. Que inclusive e aí tava... a imagem era estranha, né? E aí muita gente errou, porque a imagem tava difícil de você entender como que era atrás. Então, assim, dá pra gente ver qual que é o perfil dessas questões. Então, a análise combinatória é algo pra ter atenção, né? Isso da combinação aí caótica, combinação completa, geralmente é algo até que a gente ensina de um jeito meio diferente, assim, né? Sim, exatamente. A gente ensina diretamente. Não usa a fórmula específica, né? Da combinação completa. Pois é. Agora, o que o Nando pontuou mostra que, por outro lado, também é importante saber as fórmulas, né? Exato. Porque como o Enem tem esse perfil de, muitas vezes, deixar a conta indicada, pra tudo na vida, o ônus e o bônus, né? Por um lado, você tem a vantagem de não precisar fazer a conta até o final, que faz você ganhar tempo. Mas, por outro lado, quando ele deixa indicado 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial, se você conhece a fórmula, você automaticamente gera esses valores, você gera esse padrão. Mas se você não conhece a fórmula, também fica difícil você marcar a alternativa correta, Às vezes você chega no resultado correto, sei lá, pelo raciocínio, mas aí você não sabe o que você marca, porque você não sabe trabalhar com aquela fórmula. Exatamente. Então, e aí entra nessa história do conteúdo, né? Que assim, de fato, eu preciso saber. Agora, toda questão de análise combinatória vai ser difícil? Não. Isso é outra coisa importante. O aluno tem essa mania, né? Se o assunto é tal, é difícil. Se o assunto é tal, é fácil. Aí cai uma questão de razão e proporção que é difícil e cai uma questão de probabilidade que é fácil. Como é que a gente fica? Isso, assim. Como que o aluno identifica isso? Que é isso, assim, às vezes ele fala, pô, isso aqui é muito fácil, sempre foi fácil. Aí chega lá, se enrosca na questão... Então, mas eu acho que assim, enroscou é igual... É isso, já se identificou. Já identificou. Ela não é fácil. Ela é difícil. É difícil. É porque na hora, gente, não dá pra ficar nesse surto coletivo de... se eu errar a galera tá achando... Entendeu? Não é a galera, é se você. Eu errar essa questão, se tá difícil pra você,
paciência, né? Pega a prova e dá uma olhada nela toda. Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto, até porque eu acho que quando você dá uma olhada e você... Gente, e sempre vai ter uma questão que você vai bater o olho e falar, cara, que isso aqui eu já vi. Isso aqui eu sei, essa figura já apareceu, né? E querendo ou não, eu acho que isso dá uma baixada na adrenalina, entendeu? Isso. Mas é a minha humilde opinião. Os colegas podem discordar de mim se quiserem. Não, eu super concordo. Mas eu gosto de dar uma folheada. Não é pra ficar viajando, entendeu? Mas é procurar, talvez até pra você começar, pra você dar o pontapé inicial, sabe? Procurar um vínculo afetivo. Eu acho que isso ajuda muito. Uma coisa que a Lu tava falando, às vezes você tá aqui um tempão numa questão que tá te enrolando, e aí tem 3 faces lá na frente, e se você nem viu essas faces, você não sabe que elas estão lá. E aí você pode entregar a sua prova porque não deu tempo, e aí você perdeu essas 3 faces. Agora, se você conheceu sua prova antes, você já tá nessa daqui pensando, tá tudo bem. Porque eu já fiz as 3 faces lá da frente, e a gente tem esse lance de tem que abraçar o TRI, né? O TRI que é a sua coerência. Se você não entrega a coerência, que é justamente fazer essas questões, né? Fáceis, priorizar assim, no geral, as faces, né? É importante você conhecer a sua prova pra ter noção do que te espera lá na frente, né? Você não ficar muito tempo aqui, está um tempão nessa questão, sendo que tem uma super fácil lá na frente te esperando. Eu acho que isso dá uma tranquilizada também, igual a Lu falou, deu aquela folhada, já viu que tem, essa questão aqui eu já vi parecida, eu já fiz parecida, eu sei, paranã. Acho que te ajuda. Até porque, de fato, as questões se parecem, né? Exato. Nada se cria, tudo se copia. Então, eu acho que dar essa folheada é bacana. O que você acha, Nandinho? Eu não gosto de dar essa... Tudo bem, Nandinho. Tudo bem? Defende seu ponto de vista, vai. Vou defender. Se você concorda ou não. Não concordar, você não vai. Mas então, eu gosto de... Porque assim, eu acho que quando eu olho a prova num geral, eu dou meio que uma viajada, sabe? Eu fico... E eu acho que isso é muito perfil de aluno mesmo. Quando eu digo viajada, é igual você falou. Começa a olhar a prova e fala, essa questão é legal. Aí você lê metade do enunciado e passa pra você já tá perdendo tempo. Tem muito aluno que não consegue focar, né? Focar nisso. Entendeu? Então, eu acho assim, quando eu divido eu pego a minha prova, vou pegar o Enem aqui 2021, eu vou dividir minha prova em 5 blocos de 9 questões. Eu vou olhar as 9 primeiras questões. Eu vejo dessas 9. Perfeito. Essa aqui tá fácil pra mim. Aí eu começo por essa, ela, mas dentro daquele bloco. Dentro daquele bloco de 9. Perfeito. Pra eu não poder desgarrar da prova como um todo. Entendeu? Eu acho que quando você lê toda a prova... Às vezes você está lendo a questão lá 45 de matemática, fala, mas aquela questão 5 era fácil, médio ou difícil? Eu não lembro. Aí você volta. Aí você fica nessa. Então, eu já gosto de olhar uma coisa mais palpável. Assim, normalmente, 9 questões são 2 páginas. Então, você lê frente e verso ali, você já tem o teu domínio. Não foge muito ali, não desgarra muito ali do fácil, médio e difícil. Como eu falei, vão ter questões difíceis na prova inteira. Então, às vezes... num bloco de 9, você pode encontrar 2, 3, não necessariamente vai achar pode não encontrar nenhuma difícil. Sim. Entendeu? Então, fica mais, na minha cabeça, assim, fica mais fácil de enxergar a prova, não como um todo, e sim como um segmento. Eu gosto de segmentar mais as coisas. Perfeito. E pra mim, a organização fica mais fácil. Mas isso é a estratégia que cada um treina. Resumindo, né? Eu acho que né? 2 coisas, né? Primeiro, autoconhecimento. Perfeito. A gente acredita que os nossos alunos já, né, tenham cumprido essa etapa, assim, e que é importante que você se reconheça, né, em que tipo de aluno você é. Então, isso é importante. E também, a gente espera que o aluno, até esse momento, já tenha treinado, né, com simulados, com provas antigas, e já tenha verificado também o que funciona melhor para ele, né? E chega lá, executa o que você treinou. Isso, não é pra... hoje eu vou testar um negócio novo. Não. Eu tô ouvindo o podcast aqui hoje, no sábado, antes da prova. Tudo que eu treinei ao longo do ano eu vou mudar. Se você já tem a sua estratégia, permaneça firme no seu propósito. Se você não tiver nenhuma, aí cola com a gente que tu brilha, que é melhor ter a nossa do que não ter nenhuma, né? Exato. Mas se você já tem e ela tá dando certo, mantenha-se nela, né? Então isso é importante também reforçar. Assim, tudo que a gente está falando aqui são variações de uma estratégia que a gente propôs para os alunos. Claro. Perfeito. E que eles foram treinando ao longo do ano e se adaptaram à sua melhor, entendeu? Tem aluno que vai colar comigo, vai falar assim, entendi o que o Nando falou, a estratégia dele pra mim é melhor. Entendi o que a Yasmin e a Luana falaram. Isso aí. E a estratégia delas pra mim funciona mais. Eu treinei assim ao longo do ano. Então são perfis diferentes, porque assim, como a gente trabalha no dia a dia, é na individualização do estudo. Então, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma estratégia de prova, e foram orientados ao longo do ano aí, e executem. Isso é o mais importante. Executem o que vocês treinaram. Perfeito. Acho top.
Nandinho, o que mais você estava lendo aí que foi mudando? Sim, cara, o que foi mudando, assim, as questões, como a gente falou, né, elas têm algumas questões com muita fórmula, mas algumas não mudaram, né, que são aquelas questões de interpretação. Muita questão aqui, estava até dando uma rascunhada rápida aqui antes da gente entrar, muita questão que você não precisa de fórmula e de um conhecimento específico matemático para resolver. É muito raciocínio lógico e interpretação do texto. Aquilo que você falou, você fez a pergunta, como eu vou traduzir o que está escrito ali no texto para a linguagem matemática? É basicamente isso. Essas talvez sejam as questões para alguns mais fáceis, mas para alguns mais difíceis. Porque, como você falou, estão acostumados a formular as coisas. Mas é basicamente isso. Essa é a curva, vamos dizer assim, do decrescimento da média geral dos alunos e das alunas nas últimas provas. Ela se tornou uma prova conteudista? Sim. No geral, sim. Se tornou muito mais conteudista do que era lá atrás. Mas ela continua tendo questões interpretativas. Isso é básico. E aí a gente também tem que pensar numa outra coisa, né? Que a gente também, às vezes, vai muito para a prova nessa preocupação, né? De caramba, vai ter aquela questão que eu vou ter que montar a equação, montar a inequação, né? E essa questão eu tenho dificuldade. E claro, né? Ela provavelmente vai estar lá, né? Você vai precisar usar essa técnica, né? Em mais de uma questão. Só que às vezes você talvez não seja tanto por essa questão que a sua nota vai cair. E às vezes você não consegue perceber a importância daquelas que de verdade vão fazer a sua nota cair. E aí o seu nível de atenção cai e você acaba errando questão porque não mudou unidade, né? Perfeito. Porque o cara deu o diâmetro no texto, mas na fórmula você tinha que usar o raio e por assumir coisas, às vezes, que não tá escrito no enunciado. O aluno, às vezes, principalmente em geometria, eles acabam fazendo eu jurava que era 90. Eu acho que é 90. Parece um triângulo Parece retângulo. tão perpendicular aqui. Exato. Né? Isso é clássico. E aí, nisso, eu acho que entra uma coisa que é algo interessante para eles treinarem leitura, que é a atenção a informações não numéricas. Então, às vezes, você lê lá 2 retas paralelas. Isso é uma informação matemática. As retas serem paralelas. Isso traduz coisas numéricas, isso gera né? implicações, né? Às vezes, eles ficam muito presos ao número, à informação numérica. Perfeito. E não se prendem a informações que estão escritas. Por isso que você é rainha desse mundo todinho. Paralela, pontos colineares. Tem informações que estão escritas, mas que são matemáticas. E é importante treinar isso enquanto tá fazendo questão, né? Encontrar esses gatilhos nas questões que eles estão treinando em simulado, em prova antiga. Sim, boa. Perfeito. Isso é muito bom. Outra dica que eu acho legal também, né, de perceber as unidades de medida, né, com atenção. Principalmente quando tem uma relação entre elas. Sei lá, o gasto por pessoa, né? Então, assim, gasto, valor em reais, por pessoa. Então, pego... Não, porque teve um dia que a aluna me perguntou, mas por que você pegou o gasto e dividiu? Eu falei, qual é a pergunta? Ela, o gasto por pessoa. Então, eu que devolvo a pergunta a você. Por que eu peguei o gasto e dividi pelo... ela, nossa... Verdade, né? Então, assim, às vezes você ler atentamente aquele comando também já te indica qual é a conta até em que física, você tem que isso fazer, ajuda muito, inclusive em física, né? Então, acho que são pontos também que eles devem ter atenção. Dentro da prova, às vezes você vê umas questões, como você falou no começo, né, Luana? Tipo, de transformações de unidades. Às vezes o negócio é ali, conceito físico, mas você tem que saber trabalhar com a ferramenta da matemática. A matemática é a ferramenta principal da física, então... Aliás, vamos aproveitar esse momento para saudar as potências de 10, né, gente? Por favor. Vamos usar e abusar das potências de 10, nada de ficar... Eu não sei vocês, mas já que Nando falou que o tipo de perfil de aluno que ele é, né, que prefere dividir em blocos e tal, eu vou falar o meu perfil, gente. Eu sou aquela que, assim... Eu copio o número na primeira linha. Aí, sei lá, 16 seguidos de 4 zeros. Na segunda linha, já desapareceu um zero. Já tá na potência. Nossa, não. Se eu não botar na potência,
eu já comi um 0, eu já botei um 0 que não existia, né? Sim. Então, cuidado para não ficar carregando muitos zeros, né, ao longo da sua conta. E mesmo porque o espaço que ele tem na fica até mais organizado, né? O espaço que ele ocupa é ruim, né? E você tem essa questão de simplesmente comer um 0 de uma linha para outra da sua resolução. E vai ter essa alternativa. Opa, sempre. Nossa, como o cara sabe, né? Certinho o que a gente vai errar. Exatamente. Que loucura! Perfeito. Né? Então, usar e abusar das potências de 10. E cuidado, né? Porque, inclusive, é um tópico que o Enem gosta de cobrar bastante, que é a notação científica, né? Com certeza. E aí, vamos só lembrar que na notação científica tem potência de 10, mas nem tudo que tem potência de 10 está em notação científica, né? Porque a notação científica tem um padrão específico, que é importante também que vocês saibam, porque tem questão que é só disso, né? Tem questão que é só isso. Às vezes envolve até uma conversão de unidade, mas às vezes é só pegar aquele número que está ali e escrever esse número em notação científica. Então, ter não só conhecer o padrão, mas ter essa desenvoltura com as potências de 10 vai ser valioso também nesse momento, Perfeito. Né? Acho que um cuidado que entra aí também nas questões de escala, que sempre tem, cuidado quando ele fala de área, fala de volume, você vai lá e aplica essa escala direto, sem fazer essa relação entre, né, o que tá ali em uma dimensão, o que tá em 2 dimensões, o que tá em 3 dimensões. Porque às vezes a gente vai direto na escala sem fazer essa troca importante também. O Kim falou assim de dificuldade da prova, né, dos últimos anos. O que vocês acham assim que não aparecia antigamente e nos últimos anos apareceu mais? Tipo, trigonometria, logaritmo. O que vocês acham assim? De alguma coisa que não aparecia e vem aparecendo assim nos últimos anos. Um assunto específico? Não, assuntos em geral. Eu acho que as questões de trigonometria estão ficando mais extensas. A que tem de trigonometria do ano passado, acho que ela é bem extensa, é uma de função trigonométrica. Tem uma de trigonometria muito famosa também, uma do pistão. Já viu uma do pistão? Ela é aquela é difícil, também, aquela é difícil. Então, eu acho que trigonometria tem ficado com essa cara de mais extensa, assim, mais difícil. Era uma questão mais direta, geralmente era mais ligada ao triângulo retângulo, agora eles estão indo mais pra função. Agora eles estão mais voltados pra função trigonométrica, mas em contrapartida a gente também tem as questões que é o gráfico, pra você marcar a lei de formação, né? Isso tem muito. Muito. E essas questões, elas são questões, assim, que exemplificam bem o que a gente falou do testar as alternativas, né? Então, você não precisa... Olha que loucura, né? É um assunto que, em geral, os alunos têm dificuldade com função trigonométrica. Essa é uma aula que ela carrega muita informação, né? Gráfico que sobe, desce, quebra de ladinho, né? Enfim, é muita coisa para você entender. Mas, no final das contas, quando você vai para a questão do Enem, o que você tem que saber, na real, é o básico da trigonometria no ciclo trigonométrico. Porque, na pior das hipóteses, você pega os pontos que estão no gráfico. Repito, quem tem gráfico tem tudo, né? Pega os pontos que estão no gráfico e vai substituindo nas leis de formação, né? E você vai por eliminação. Ó, isso aqui não bate, né? Então, muita questão dá pra fazer assim. Agora, é um tópico, né? Que quando o cara acorda e fala, hoje eu vou fazer uma questão difícil, ele faz uma questão difícil. E às vezes o texto te faz achar que a questão é difícil também, né? Porque às vezes é um super textão. Elas têm essa cara de ter um textão, essas de função trigonométrica, porque sempre é um contexto, alguma coisa assim, bem contextualizada. A do ano passado acho que foi sobre mola, alguma coisa assim. Teve essa do pistão. Geralmente aí vem até com palavras que o aluno não tem muito conhecimento. Pistão. Então, putz, ele não sabe o que é um pistão, aí pronto, aí já acabou. Finge que sabe, gente. Finge que sabe. Finge que é uma pista grandona e vai com Deus atrás. Seja o que for. É isso aí, gente, não importa. E eu acho que matérias que tendem a complicar. Então, por exemplo, assim, matriz. Matriz é algo que não cai muito além. Eu lembro que não caía e apareceu uma vez, né? Não, eu acho que matriz todo ano cai a mesma questão. Todo ano cai a mesma questão. Que é uma questão só de você entender a disposição das coisas em linha em tabela. Mas, de repente, pode ser mas que tem uma questão muito antiga que era de produtos de matrizes. É porque, como é muito antiga, já ninguém mais se lembrava dela, né? Então, isso, na verdade, isso gera uma outra discussão importante, né? Que a gente estava falando sobre isso também antes do podcast começar. Tem muito essa pergunta, né? Ah, professora, tal coisa não cai no Enem, né? Difícil falar, né? Difícil a gente fazer um filtro. A gente tem assuntos que tem uma chance pequena de cair, né? É um famoso tende a zero. Mas a gente afirmar, não, isso aqui, por exemplo, eu nunca achei que fosse cair inequação modular no Enem. Verdade. E caiu. Caiu. Entendeu? Então, assim,
cadê esse filtro, né? A gente não tem esse filtro. Então, é como eu sempre falo, na dúvida, é melhor saber do que não saber. É isso. Mas, quanto mais próximo da prova você estiver, você sempre vai ter que priorizar cada vez mais os assuntos mais recorrentes. Caiu, mas aí eu cheguei lá e tinha uma de inequação modular. Aí, vamos ver. Tu estudou? Paciência. Sabe fazer? Faz rápido? Então faz. Não sabe fazer? Paciência, né? Vamos ver como é que a gente vai chutar isso aí. Cai pro bloco do seja o que Deus quiser. Aí. É isso aí. É D de Deus, é C de Cristo. É isso. Não, tem sempre uma questão ali que vai destoar, não tem jeito. Sempre tem. Tem uma ou outra que destoa. Vai destoar, não tem jeito. E esses assuntos que tendem a zero, quais são? Eu diria números complexos. Né? Mas eu sempre acho que um dia vai cair. Que vai cair. Eu sempre acho. Eu gosto de visualizar o caos. Polinômios. Eu gosto de... Mas equação polinômio. É que dependendo do polinômio cai todo ano. Cai todo ano. Cai o mais extenso, assim, dos polinômios. Mas números complexos, né? Mas aí, o que na minha cabeça, né? Não sei se é uma intuição, tá, gente? Mas na minha cabeça, o que eu acho que poderia aparecer de números complexos, né? Por exemplo, a gente tem a forma trigonométrica, como o próprio nome já sugere, né? Tá intimamente relacionada à trigonometria, que é um tópico que cai muito, né? E a gente, na verdade, precisa do básico da trigonometria no triângulo retângulo, né? E uma coisinha ali de quadrante, né? De sinal. Mas, por exemplo, o cara pode... acho que essa que é a grande diferença. Quando você vê uma questão de números complexos na FUVEST, o cara parte do princípio que você carrega aquela informação. E ele vai cobrar no nível que ele quiser, né? No aprofundamento que ele achar que deve. Se essa questão caísse no Enem, o cara provavelmente não ia partir do princípio que você conhece a forma trigonométrica. Ele ia te dar a forma trigonométrica, ia explicar como, né, usar aquela fórmula, ou como sair da forma que a gente chama de algébrica para aquela forma, e traria ali a imagem, né, a figura, e você montaria. Então, assim, no final ela não é de complexos. Ela é mais uma questão de interpretação, como aquela dos números romanos que você tinha as 4... E fomos do 8 ao 80, né? Porque a gente saiu de números romanos, que saudade da hora da minha vida, para números complexos que você, de repente, nunca estudou. Mas, na verdade, o nível da cobrança da questão é basicamente o mesmo. Você sabe ler e decifrar as regras. E no final, tudo é ferramenta, né? Então, às vezes, você vai pegar uma questão que é de sistema linear ali, tranquilo, que você faz por substituição, mas aí você tem um conhecimento de determinantes, você vai fazer por determinante. Você usa, é isso. A ferramenta assim, que você vai usar também, às vezes, é muito pessoal, às vezes, tudo que você aprendeu é ferramenta. Então, por mais que não é uma questão explícita de matrizes, mas você sabe resolver como matrizes, você acha que é um jeito mais fácil. Aí você pode resolver como matrizes. Tem muito na matemática, né? Sim. Várias alternativas de você chegar. Total. As questões de função afim, por exemplo, aliás, função afim é um tópico muito badalado da prova, é muito importante, sempre cai bastante. E a gente tem as questões clássicas, né? Quando o cara deu lá a reta, né? Com alguns pontos mais assinalados e ele pergunta alguma coisa sobre um outro ponto, né? Às vezes dá o X e pede o Y, às vezes dá o Y e pede o X. Muito aluno tem mania, eu falo que é mania, né? Mania de lei de formação. O cara quer achar a lei de formação bonitinho. Aí muitos acham essa lei de formação obrigatoriamente por sistema, né? Aí depois ele pega ali o ponto que ele pediu e substitui. É muito complicado também falar, não faz assim, né? A gente, em geral, nas aulas fala, olha, esse não é o caminho mais rápido, né? Mas se você falar pra mim que você só sabe fazer desse jeito, e quando você faz desse jeito, você faz rápido, então segue no teu fluxo, né? Mas eu posso fazer essa questão pela famosa regra de 3, né? Montando, às vezes, uma semelhança de triângulo, que no final das contas tem tudo a ver com regra de 3, porque é uma proporcionalidade também que é montada. Então, a ferramenta, ela pode variar. E aí também acho que fica um pouco... Mais uma vez a questão do autoconhecimento, o que o aluno se sente mais à vontade para fazer. Perfeito. Então, voltando, tende a zero números complexos. Números complexos, coisas muito complicadas de polinômios, eu diria assim, uns teoremas muito assim de polinômios que possivelmente não. Coisas muito além de matriz, além, acho que da disposição em linhas e colunas, a gente... Igual a Lu falou, teve uma questão muito antiga que teve, mas acho que desde 2018 pra cá só cai uma de matriz e geralmente essa noção de linha e tabela. Né? Acho que ano passado, por exemplo, foi uma 5x5 que caiu. E você tinha que... Que é igual a outra que caiu, né? Acho que
Acho que alguns não cairia uma matriz inversa, por exemplo. É isso. Que já é um conhecimento muito específico. Entendeu? Eu acho que também na parte de geometria analítica, coisas tipo as cônicas, assim, elipse, hipérbole, essas coisas. Caiu uma de elipse em 2017, mas porque aquela prova, não sei o que aconteceu, a galera não tava bem fazendo aquela prova. Caiu uma de elipse, mas assim, acredito que é muito difícil cair também essas cônicas, assim. Binômio de Newton, por exemplo. Não, binômio de Newton. Coitada, não faleceu não, faleceu, gente. Por aqui ele faleceu já. Ele já faleceu já? Acabou de chegar aqui, galera. Acabou de chegar aqui, ó. Que ele já acabou de silêncio, né? Eu gosto tanto do binômio de Newton. Nossa, eu também gosto. Aliás, eu adoro essa aula. Nossa, eu não. Caramba, mas eu gosto dessas aulas estranhas. Números complexos, polinômios, nome de Newton. Gosto. Eu gostava de dar aula de vetores. É mesmo? Juro por Deus. Nossa. Que bom. Saudade. Saudade, né? Meu pai amado. Bom da aula de sistema digestório. Sistema endócrino. Não, biologia é muito difícil. Não. Sério. Não. Biologia eu também acho. Não, que isso. Caraca, a matemática é tranquilo. Super. Claro, tranquilo. Gente, na verdade, biologia é genética. Pra não dizer que biologia é a mais difícil, na minha humilde opinião. Vamos falar junto? Geografia. Geografia? Não, geografia é impossível. Não dá. Geografia é impossível. O que é isso, meu pai amado? E você, Nando, o que é mais difícil? Eu adoro geografia. Que isso, O que é mais difícil pra você? Além de matemática, biologia. Biologia. Pô, biologia é o mais fácil. Não. Português eu acho difícil. Depende do quê? Você viu o gabarito? Os cursinhos soltam um gabarito todo ano. Tem, sei lá, 25 questões com gabaritos diferentes. Pô, linguagens é muito difícil. Não, eu acho. Mas eu acho gostosinho. Eu curto. Aquilo, você vai errando, mas não vai sofrendo. Se bem que eu curto mais eu curto uma gramática mesmo ali, sabe? Uma oração subordinada. É mais legal, né? Eu gosto de interpretação de texto. Eu gosto. Eu também gosto. Todas as provas são de interpretação de texto. Todas, sem exceção. É verdade. Uma professora de linguagens me disse isso aqui. Eu falei, isso aqui que você espera da prova de linguagens. Ela falou, todas as provas são de linguagens. Eu falei, pô, caraca. É um fato. É isso, fato. É sobre. E a pessoa que sabe pra prova de matemática interpretar bem um texto, ela tá, principalmente no Enem, ela tá com 40% da prova feita. E é treino. E quem tiver dificuldade com linguagens, tem dificuldade muito provavelmente com matemática também. E muito provavelmente o cara que tem muita facilidade em matemática, ele não tem muita dificuldade em linguagens. Como é que é? O cara que tem pessoa que tem muita dificuldade em matemática, muita facilidade em matemática, não vai ter muita dificuldade em linguagem. Eu sempre fui bem nas duas. É isso mesmo. É porque ele sabe interpretar. Isso, ele vai levando de uma pra outra, né? É isso, vai na verdade, corroborando, vou falar. Cara, mas tu sabe o que significa? Discorra melhor. Só decorei e anotei. Cadê o glossário? Corroborando. Está muito claudicante. O que disse a professora aqui no podcast quem foi que disse? Às vezes corroborando é uma palavra de ruim, né? Foi a Mari. Então a Mari falou. Eu não sei se foi a Mari, mas eu acho que foi a Mari. Então tá qualquer bom. coisa, Mari. Tá bom. É pra você. A referência tá dada. Corroborando aí o que ela falou, já esqueci o que eu ia falar. Eu lembrei do Obrigada, Nandinho. Obrigada. Mas foi ótimo. A gente pelo menos adquiriu um novo vocabulário. Corroborando. O que é isso? Arrasta aqui pra cima e você vai chegar. Já viajei. Nossa, deu uma de humanas aqui. Você tava corroborando com todas as provas são de linguagem. Se eu sou bom em matemática, eu sou bom em linguagens. Então é isso. A gente te ajudou como pôde. Fechou, é isso. É isso. Só pra corroborar mesmo. É isso, né, gente? Ele só queria corroborar, Sensacional, não acredito. E assim, as questões que você tava falando de função afim, por exemplo, tem essa questão aqui do ano passado, de gráfico, que ele dá uma tabela e você tem que jogar os dados da tabela pro gráfico, entendeu? E segmentado o gráfico. É muito comum também essas questões de função afim, verdade. Quando você tem o texto e aí você tem que montar o gráfico e descobrir qual é o gráfico. E essas questões são questões que também representam bem aquele grupo de questões que a gente às vezes vai eliminando, né? Sim. Começa no tal. Peraí, esse aqui não começa no outro lugar, já tá eliminado, esse aqui não começa. Tem que ter uma reta só. Não, esse aqui tem duas, ou o contrário, né? Sim. Tem uma reta, depois tem outra, tem que ter uma quebra. Esse aqui tá contínuo, então Perfeito. tá eliminado. Sim. Né? Então são questões que eu brigo com os alunos, eu falo, essa é pra fazer sem as mãos. É né? isso. É sem isso botar, só pra marcar o gabarito. Bolinha aberta, né? bolinha fechada, Mas, posso voltar nessa história é que eu fiz umas anotações aqui. Eu sou um pouco mais o assessor moderna, mandou, né? O assessor eu sou dela mais
moderna, mais jovem, então eu faço no bloco de notas. As pessoas já, né, com uma data de nascimento um pouco mais antiga, são apegadas a papel. O famoso RG baixo. É isso. Não, o Nando, em qualquer lugar que ele vai, só precisa de uma caneta. Aí começa... Foi por isso que a Lu terminou com Pitágoras. Não toca nesse assunto. Vai, foca aí nessa leitura das suas anotações. Mexe muito comigo. A Yasmin devem anotar tudo no... Não, mas não, eu tô super brincando, assim. É porque foi super por acaso. Eu vim anotando no caminho pra cá, pra estar no bloco de notas, mas eu também adoro um papelzinho. A Lu tem cara de que tem um planner. Até porque eu tenho. Não, é porque eu também... O que eu ia dizer é que eu não sou tão mais jovem do que você, né? Ah, mas aparenta. Ai! Lê, vai. Não começa. O que tá anotado Muito aí? bom. Não, é porque eu ia falar essa coisa da questão da interpretação, né? E de como ser bom em linguagens, às vezes, pode facilitar a vida em matemática, né? E vice-versa. E a gente... Um dos tópicos também, né? Que é muito importante da prova, que é a nossa querida probabilidade. Aliás, eu particularmente acho até muito mais importante do que a análise combinatória, Também acho. né? Porque a gente tem edições sem questão de análise combinatória, mas a gente não tem nenhuma edição do Enem sem questão de probabilidade. E às vezes nada de probabilidade você tem que fazer alguma coisa. Às vezes acontece, né? Mas também não é obrigatório. Às vezes é ferramenta, né? Para a probabilidade. Deixa eu pegar o gancho aqui. Então, assim, o cara tá lá, reta final, fez o primeiro dia. O que dá tempo dele dar uma olhada aí? Você falou probabilidade. Ó, cara, É isso? assim, É dá isso? tempo de dar uma olhada em tudo, né? Mas a gente tem que fazer um filtro. Então, por exemplo, probabilidade é importante. Porque vai cair. Estatística, vai cair. E olha só, e o mais legal, quando a gente fala de estatística, o que você tem de conteúdo, de conceito pra absorver é muito pouco. Sim. Do que realmente cai. Então, cabe nesse tempinho, rapidinho, né? É rapidinho, exatamente. Probabilidade, estatística. Probabilidade, estatística. Aí, assim, geometria plana, aí já passa por um número de tópicos um pouco maior, né? Mas, assim, no mínimo, ele tem que saber as principais fórmulas de área, né? A área das principais figuras planas e as fórmulas relacionadas a circunferência e círculo. Perfeito. Geometria plana nível 5, é isso? Não precisa ser nível 5. De 0 a 10. Ah, de 0 a 10. Ah, tá. Nível 7. É que tem pra todos os gostos, né? Depende do de quanto novo. você vai se aprofundar. Não, e não é só isso. A gente vai na prova e também vai encontrar a questão de geometria plana, que é a mais difícil, Não, vai, mas aí, né? aí, mas né? dentro do que mas tá... isso que a Luana né? falou, eu entendi a sua pergunta, acho agora. É nisso que a Luana falou, nível 7 e 8. Você tá de 10, você resolve 7, 8 questões da prova. Isso. Ah, de potencial de resolução? Ah, Isso. não, Tô altíssimo. na reta final aí, altíssimo. vou dar uma olhada nisso. Pitágoras, áreas e circunferência e círculo, vai fazer ótimo. quase todas de geometria plana. Geometria espacial, volumes. Isso. Toma cuidado com o que tem bico, o que não tem. Que o Enem gosta mais até de cone do que de pirâmide, né? É verdade. Exato. O que mais? Geometria plana. E aquilo que a gente falou no começo, né? De razão e proporção. Razão e proporção, que é o que mais tem. E aí Porque quando... razão e proporção é aquele... Nossa, cai... Tudo cai em razão e proporção. É desde isso. regra de 3 até a função afim. Isso. Até a função afim vai ter uma proporcionalidade envolvida. Exato. Então, olha quanta coisa você vai garantir, né? Então, o aluno é bom dar uma olhada nesses tópicos aí, pelo menos. Eu acho que em função de segundo grau é bom também lembrar fórmula de vértice. Sempre cai alguma coisa pedindo máximo e mínimo. Então, fórmula de vértice em função de segundo grau é importante também. Show de bola. Essas dicas assim, a galera ouve, às vezes não se lembra, fala, tem tanta coisa pra estudar, que verdade. não se lembra de ver. Escuta vocês falando assim, vai lá dar uma olhada, Então, pô, ainda bem que eu vi. vamos dar uma função pra Luana aqui agora, nesse momento. Vá. A gente não ensaiou isso. Não ensaiou. Mas a gente vai fazer um corte agora. E vai te dar uma prova de geografia pra você resolver. Ai, meu Deus, Brian! Não, a gente vai fazer um corte com os conteúdos mais importantes nessa reta final. É isso. Tá. Solta aí. Quais são os conteúdos mais Você nessa nessa reta final? Usa essa sua eloquência e execute. Tu sabe o que é eloquência? Não, Mas Não, eu tô sentindo tu antes de vir pra cá, tu fez um caça-palavras. Entrei no Michaelis. E as mais maneiras tu trouxe aqui. O jogo botou na rodinha. Pesquisou sinônimos. Qual que é o corte? Faz aí. Então a ideia é quais são os temas que mais aparecem na prova e que se eu tivesse que olhar nesse momento, nesses dias antes da prova, eu olharia. Beleza, então anota aí. Razão e proporção, e aí você entenda, né, por regra de 3, porcentagem e, em especial, o tópico divisão proporcional que o Enem tem cobrado regularmente. Estatística, e aí a gente vai dar o destaque para média, moda e mediana, principalmente a média.
probabilidade, assunto que cai todo ano, e a gente tem questão para todos os gostos, né? Tem questão muito simples e algumas um pouco mais elaboradas, mas vai ter pelo menos uma bem fácil para você acertar, né? Na parte de geometria plana, não esqueça de levar Meu Ex no Seu Coração, Teorema de Pitágoras, a fórmula das áreas das principais figuras planas e tudo que você puder armazenar de informação sobre circunferência e círculo. Geometria espacial, você vai concentrar energia no cálculo de volume e no reconhecimento dos sólidos, ou seja, saber visualizar a figura de um sólido, seja na versão planificada ou não, e dizer qual é o nome dele, tá? E no cálculo de volume, atenção para cone e pirâmide, figuras que fazem bico, né, que tem o área da base vezes a altura sobre 3, e para a esfera também, que tem uma fórmula diferente. Que eu esqueci, gente? Me ajuda aí. Acho que nada. Acho que foi tudo. Isso é do... e função afim, tá? Função afim principalmente você saber montar a lei de formação a partir de um texto ou identificar o gráfico correto a partir de um texto, ou, uma vez que a questão já te dá o gráfico, você conseguir achar uma informação sobre um determinado ponto pertencente àquela reta e, se possível, fazer isso usando aí o conceito de proporcionalidade, porque você vai fazer mais rápido do que se você tentar montar a lei de formação. Perfeito. Interpretem tudo com muita calma, leiam os gráficos, tabelas. Sem dúvida, isso. Sem dúvida. É isso. Não falta nada. Pra gente encerrar, já foi mais de 1 hora já. Nossa, eu contei 15 minutos. Foi, diretor. Hã? 1h05. Mas tinha tempo? Tem limite? Não. Nessa reta final, o que vocês acham que o aluno deve fazer na sexta e no sábado, por exemplo, e no domingo da prova? Bom, conselhos. Meu conselho principal, no sábado não faça nada, a não ser que descansar. Descanse. Eu concordo. Perfeito. Vai ao cinema, faça aquela atividade que você mais gosta. Fique em casa assistindo uma série, sai com a família, sai com os amigos, vai no parque. Descansar no sábado é fundamental. No domingo, se alguém preferir, se alguém quiser e não conhece o local de prova, isso vale mais para o primeiro dia, né? O ideal era ele ter ido no sábado antes do primeiro dia para ver o local de prova. Mas no dia chegue antes, você já deve ter percebido que, dependendo do local da sua prova, no domingo a gente tem as ciclofaixas, algumas alterações de horários de ônibus, metrô, então saia cedo. O trânsito fica mais confuso, Copa, né? Em todos os lugares. Vai ser o primeiro dia de Copa. E eu nem me lembrava disso, verdade. É um jogão. Catar e... Quem que é? Catar e Equador. Catar e Equador. Tá bem. Imperdível. Então, saia de casa mais cedo, se programe para chegar cedo, fique atento ao horário aí de abertura dos portões, que imprevisto sempre acontece, né? Leve o lanchinho, uma água, um lanchinho que você está acostumado a levar sempre, não leve nada diferente, nada extravagante. Se alimente bem pela manhã, antes da prova, mas um café da manhã mais robusto, mas nada de diferente para não haver nenhum problema na hora da prova. Acho que é basicamente isso. Eu acho que assim, o Nando falou, né, corretíssimo, inclusive, né, para você no sábado descansar e de repente fazer alguma, né, uma coisa mais tranquila, um programinha mais tranquilo, né, um cinema ou ficar ali maratonando sua série favorita, mas principalmente, né, eu acredito muito nisso, então vou dividir porque eu acho que é bom, então vou jogar para vocês. Vejam bem quem são as pessoas que vão compartilhar esse momento com você, né? Aproxime-se das pessoas nesse momento mais do que nunca, que vão te dar uma palavra de incentivo, né? Que vão te ajudar a se manter focado e concentrado para a prova, que vão te deixar, né, realmente nesse estado aí de relaxamento para não ter aquela ansiedade ruim, né? Porque ansioso todo mundo vai ficar, porque a gente se preparou, a gente tem um objetivo, então isso vai gerar alguma ansiedade, mas que não seja aquela ansiedade que te congela na hora da prova, né, que te impede de fazer uma boa prova, mas se aproxime das pessoas que vão vibrar no positivo junto com você e que, de fato, estão ali torcendo por você e te incentivando. Então, aproxime-se de coisas e pessoas boas nessa reta final para que você
fique nessa energia aí de aprovação, que é o que a gente deseja pra vocês. E no domingo, vibe boa. Né, uma vibe boa, né, pra quem gosta, faz aí a sua meditação de manhã, né, é bom porque a prova é à tarde, essa é a parte boa, né, dá pra você tomar um café da manhã bacana, pra você meditar, pra você se concentrar. E ao chegar ao local de prova, né, tem muita gente às vezes chega bem, mas aí entra na sala e começa a prestar atenção em quem entra, e às vezes tem alguém que tá ali reclamando e tu entra naquela sintonia ruim. Então, assim, abstrai todo mundo ao seu redor, sabe? Enquanto não liberarem pra você começar a sua prova, mantenha ali teu pensamento elevado e firme no teu propósito, porque é isso que faz as coisas darem certo. Eu concordo muito com isso. Acho que o sábado não é o momento de olhar para livro, esqueci a fórmula do triângulo equilátero. Não, você não esqueceu nada. Fica tranquilo que você não esqueceu. Bate a paranoia. A gente não aprende nada por osmose, né, Kim? Sim. Não vai chegar, não vai ser 2 horas antes da prova que você vai abrir o livro e, nossa senhora, vai entrar tudo aquilo na sua cabeça. Pelo contrário, vai te deixar ainda mais ansioso, achar que não sabe nada, que não lembra nada. E acho muito importante isso que a Lu falou, de tudo no seu ambiente de prova vai tentar te desestabilizar. Então, as pessoas que você vai olhar como concorrentes, como competição, o lugar que você vai achar que tá calor, vai achar que tá frio, a cadeira vai achar que tá ruim. Então, assim... O churrasco rolando ali fora. Um ventiladorzinho fazendo barulho. Se o Qatar já fez um gol no Equador. Então, assim, acho que se difícil, tudo parece estar contra você, não seja mais alguma coisa contra você. Nossa, então, perfeito. Né? Ao mesmo jeito que se dedicou o ano inteiro com conteúdo, se dedique pra você também, pra cuidar de você, pra... criar o seu momentinho ali, nada conseguir te tirar desse conforto, desse abraço. Vai mentalizando, né? Exatamente. Até em respeito a tudo que você viveu para chegar até esse momento, né? E, aliás, sinta-se vitorioso e vitoriosa só por isso, né? Porque, assim, eu tenho certeza de que em muitos momentos você teve, pelo menos, o pensamento... quiçá motivos para desistir, e você não desistiu, né? Então você agora vai lá concluir essa etapa, acima de tudo, né? É muito importante na vida a gente concluir as coisas, concluir os projetos. E lembra que você está fazendo isso por você e para você. E você merece, né? Você merece viver essa oportunidade de perseguir e de estar cada vez mais próximo de realizar o seu sonho. Então, fica firme no propósito. Então, e falando isso, você falou agora, pensando nisso que você falou agora, foram os 2 últimos anos, né, tirando esse, muitos, eu acho que a maioria dos alunos aí de todas as escolas do Brasil estudaram de uma forma online, identificaram em alguma forma, de várias formas, inclusive. Então, esse é um momento aí que você passou por situações difíceis e muito mais difíceis por causa dos 2 anos aí de pandemia. Estamos na pandemia ainda, né, mas... de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Pensem em todos os momentos difíceis que vocês passaram aí aos longos dos últimos anos, principalmente aí por causa da pandemia. E esse ano foi um ano de, assim, reforço, de conteúdo, de preencher lacunas, de trabalho, né? de preencher lacunas. E agora é a hora, como você falou, é a hora de botar em prática. Vai lá e curta, né? É isso. Fez de tudo para chegar, desfrute. É isso aí. E um mantra para vocês antes da prova, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repita até a sua prova começar. Muito bom. Isso, caramba. Que legal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Eu te amo, Kim. Eu também te amo. Eu amo todos vocês. Sintou o clima. Sobramos, Yasmin. Cara, eu ia falar, eu também amo todos vocês. Agora é que você estragou tudo. Desculpa. Corrobora. Mas apesar de tudo... Aliás, esse é o amor verdadeiro, né? Sim. Te amo apesar de tudo. Apesar de tudo. Apesar de você. Yasmin, você não. Eu amo você por tudo, que você é maravilhosa, tá? Tudo, Lu. Rainha. Nos amamos. Graças a você, eu vou me aposentar em breve. Não vai, não. Vou sim. O mundo não precisa mais de mim, porque o mundo tem você. Pra encerrar, então... Eu queria deixar um abraço pro Marquinhos também, que tá ali no... Opa! Uma salva de palmas pro nosso diretor. Que isso? Diretamente de Riviera. E deixar um... Tava no Rio.
chegou todo garoto, todo malandrão. Por isso tá moreno desse jeito. Tá de bermudinha ali. Eu quero deixar um beijo também para os outros colegas da nossa equipe, né? Da equipe de matemática, que não estão aqui, né? De corpo presente, mas que estão conosco nessa empreitada e que fizeram aí cada um dentro das suas unidades e dentro da sua parte da matemática, um trabalho incrível com os nossos alunos. Não só os professores, como todos os plantonistas também. Exatamente, a galera que é firme também, né? Como é que vocês falam aqui? Ponta firme. Ponta firme. Faz parte do dialeto aqui de São Paulo? Ponta firme é o que no Rio? Cara, a galera que chega junto. Chegar junto pra mim é outra coisa. Mas tá Ai, meu pai! A galera firmeza. A galera firmeza. Tá bem, E um beijo pros nossos alunos queridos, claro, né? E para todos os estudantes desse país que vão fazer prova no domingo. Antes de mais nada, parabéns por vocês chegarem até aqui e uma excelente prova para todos. Excelente prova a todos. Boa prova. Beijão a todos. Beijão a todos. E vocês estão convidados para mais episódios. Tem muita prova para rolar, né? Tem. Então, dá para comentar muita coisa. Essa equipe é cheia de conteúdo, né? Sim, e assim... Dorme com esse barulho. Você falou dos professores e toda a equipe. Espero que todos possam passar por aqui em algum momento. Exatamente. Com certeza. Isso vai acontecer. É isso. E é isso. Então, se você gostou, siga H+Med. Isso, deixa seu like, aquelas. Deixa seu like. Deixa seu like. Canal do YouTube, isso, ative o sininho. Segue a gente no Instagram. No Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo. Cola com a gente que tu brilha. No TikTok. Isso. No Be Real. E eu queria gravar uma dancinha pro TikTok, posso? Pode, Vou gravar uma dancinha pro TikTok. Diretor. Então isso. Já é. Fechou? O diretor acordou ali. Nas redes sociais gente, vocês achei muito encontrarão aqui, os nossos professores, né? Claro. Mas se não, é @YasminFolia. Isso, @YasminFolia. Obrigada. Eu tô voltando em breve. Tô meio desaparecida ali, mas eu vou voltar. @prof.luramos. @prof. E o Nando? @Nando_Nisoli. Acho que é isso. Acho que... Tava aqui com o Felipe. No Orkut. Tava com o Felipe, ele falou assim, olha, meu nome é Felipe Beituz Martins. Eu não sei como é que eu tô no Instagram. Procura lá, deve achar. O cara que é engajado, né? O cara que é... Eu acho que eu tô Nando_Nisoli, eu acho. Tá? Mas é Nando Nisoli, você vai achar. E o nosso diretor? Como é que acha o nosso diretor? Se você está interessado em saber quem é... Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro. Marcos Ribeiro, viu? É isso, a galera agora vai... Ele não quer que ache. Vai lá e procure. Ele é low profile. É isso, pessoas. Agradeço. Valeu, obrigado. Gente, até a próxima. Valeu, gente. Que a força esteja com vocês. O Beijo. Tá on. Ai. Obrigado pelo convite, foi demais. Eu também gostei. Eu também amei. Beijos.